guerreira, ela é uma auxiliadora. Então nós aprendemos que esse é o chamado de Deus para nós. Depois nós também aprendemos que existem algumas armadilhas, não é? Que se a gente não ficar atenta, a gente pode cair nessa armadilha e ficar impossibilitada de exercer o papel que Deus tem para nós. E hoje, para encerrar, nós vamos falar sobre 2 exemplos femininos na palavra e extrair alguns princípios, algumas lições que essas eles têm para ensinar para nós como mulheres. E eu sei que os irmãos também serão edificados, porque a palavra do Senhor ela é viva, é eficaz. E quando o Senhor envia a palavra, Ele também é fiel para cumprir o propósito para o qual Ele enviou a palavra. Então eu creio que as mulheres serão abençoadas, os homens serão abençoados, o povo de Deus será edificado nesta noite, amém? Vamos orar mais uma vez para a gente compartilhar a palavra então. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por esse dia, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos neste lugar, Senhor, cultuando ao Senhor, Deus. Nós te agradecemos porque foi o teu sangue vertido na cruz, Jesus, que abriu o caminho para nós. E hoje a gente pode estar aqui adorando o Senhor com toda a liberdade, entronizando o teu nome, exaltando o teu nome. Senhor, e nesse momento que nós vamos ler a tua palavra, que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nesta noite, para que o povo do Senhor seja edificado aqui neste lugar, para a honra e glória do teu nome que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Então nós vamos falar sobre 2 mulheres. A primeira mulher está lá no livro de Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 16 e 17. Então, Ruth 1, verso 16 diz assim: Ruth, porém, respondeu: Não insista comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Amém? Então, eu sei que os irmãos conhecem um pouquinho do livro de Ruth, mas a gente vai fazer um panorama, só para a gente entender o cenário, o contexto que Ruth estava e as lições que a gente já pode aprender com a vida dessa grande Ézer, essa grande mulher de Deus. Ruth, ela era nora de Noemi, né? Noemi era casada com Elimeleque, eles moravam em Belém. E essa história acontece no tempo de Juízes. Então em Belém aconteceu uma fome, né, uma seca. Elimeleque resolve se mudar para uma outra cidade. Ele resolve se deslocar para Moabe. Então ele sai dali de Belém e vai para Moabe juntamente com a sua esposa Noemi e com seus 2 filhos. Então eles se estabelecem lá em Moabe. E acontece que Elimeleque morre, ele falece e Noemi fica viúva. Os seus filhos se casam com 2 moabitas, uma que se chamava Orfa e outra que se chamava Ruth. E aí eles vivem ali um período de 10 anos na terra de Moabe, e acontece que os filhos de Noemi também morrem. Então, os 2 filhos que ela tinha morrem. E Noemi ficou sabendo que o Senhor estava abençoando novamente Belém, que a fome tinha acabado, que a seca tinha acabado, e o Senhor estava com a mão estendida dele sobre Belém, e ela decide voltar para Belém. E aí as noras dela, a Orfa e Ruth, também dizem: olha, nós vamos voltar com você. E ela diz: não, fica aqui, né, com a família de vocês, eu já sou uma mulher de idade avançada, não é possível que eu gere filhos para que vocês se casem. Isso é impossível de acontecer. Então é melhor que vocês fiquem aqui e continuem a vida de vocês.
E elas disseram: não, nós queremos acompanhar você, nós iremos com você. Então aconteceu que elas começaram a viagem para Moabe, mas no meio do caminho, Noemi ainda insiste com as duas para que elas voltem para a família delas, né? Orfa decide voltar, ela se despede de Noemi com um beijo e volta para Moabe. E aí é que entra a nossa personagem, a Ruth. Ela responde para Noemi isso que a gente acabou de ler, que ela não vai voltar, que ela vai acompanhar, que ela decide ficar com Noemi, e ela declara que é na minha opinião, um dos textos mais lindos da palavra, né? Um texto até que a gente vê muito em convite de casamento, quando tem algum evento para casar, se usa muito esse texto, né? Que mostra o amor e a lealdade que Ruth teve para com Noemi. Então esse é o panorama de fundo para a gente iniciar. E aí elas viajam de volta para Belém, chegam lá na cidade, né, se estabelecem, e Ruth diz para Noemi que ela vai... E elas chegam na cidade justamente no momento da colheita da cevada, né, que os agricultores estão trabalhando e estão fazendo a colheita. Então ela diz para Noemi que ela vai apanhar espigas, né? E pela lei eles os servos de quem era o proprietário da terra, sempre, no momento da colheita, sempre caía alguma coisa, sempre alguma coisa ficava para trás. Então essas pessoas poderiam ir lá e recolher aquilo que ficava para trás e usufruir daquilo. Então Ruth ela passa a fazer essa colheita das espigas, e coincidentemente ela entra na terra de Boaz, né? Boaz, ele era um agricultor, um homem muito respeitado na cidade, um homem muito rico, e ela coincidentemente começa a colher as espigas ali nas terras de Boaz. E num dado momento Boaz vê Ruth, né? E ele pergunta quem que era aquela moça e tal, e aí ele fica sabendo que ela é nora de Noemi, e Boaz pede para que os servos dele diga para Ruth para que ela acompanhe as servas, para que ela se sente com eles para fazer as refeições. Então ela tem um certo privilégio, né? Ela pode estar ali no meio dos servos de Boaz. E aí o que acontece? Quando ela retorna para casa, ela compartilha isso com Noemi. E Noemi se lembra que Boaz, ele é do clã de Elimeleque. Ele é da família do marido dela que faleceu. E ela, muito admirada, diz para Ruth que ele era o resgatador. Então o que era o resgatador? Aquele que era responsável pelos interesses da família extensiva, não só da família daquela pessoa, mas dos outros parentes, tios, tias, primos. Então Boaz era o resgatador da família de Noemi. Isso animou Noemi. O nosso foco não é olhar para a vida de Noemi, mas sim para a vida de Ruth. Noemi, ela estava um pouco desanimadinha, né, por tudo que ela tinha vivenciado. E quando ela soube da oportunidade delas terem um resgatador, ela se animou. E aí o que acontece? Pela lei do levirato, Boaz poderia se casar com Ruth para gerar descendentes para a família de Elimeleque. E foi o que aconteceu. Encurtando a história, né, ela vai lá para Eira, tal. Noemi explica tudo para ela como que deve acontecer, e ela obedece a Noemi. Enfim, resumindo a história, Ruth se casa com Boaz. Deus os abençoa com um filho. O nome desse filho foi Obed. E todo mundo sabe quem foi Obed? Todo mundo sabe? Obed foi o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Então olha que privilégio para Ruth poder fazer parte da genealogia de Jesus. E privilégio ainda também ela teve de ter um livro da Bíblia com o nome dela, relatando a história dela, aquilo que aconteceu com a vida dela. Pois bem, então
Diante de tudo isso, o que a gente pode aprender com a vida de Noemi, com a atitude que ela teve? A Ruth passou por momentos muito difíceis na vida dela, né? Ela sofreu com a perda do sogro, ela sofreu com a perda do marido, ela sofreu com a perda do cunhado. Foram muitas perdas para Ruth, né? Então imagina o coração dessa mulher como não estava. Ela decidiu sair do povo dela, né? Ali a terra dela, o povo dela, e decidiu ir para um outro povoado, uma outra cultura. Ela decidiu seguir a Noemi e servir ao Deus de Noemi. Para Noemi, se a gente for ver, era muito mais fácil, porque ela estava voltando para a terra dela. Então era muito mais confortável para Noemi. Mas para Ruth não. Ruth, ela teve que deixar para trás Moabe, ela teve que deixar para trás os deuses que ela adorava, toda a cultura, a família, e ela decidiu ir com Noemi. Então, quando a gente medita nessa história, eu penso que o que fala ao meu coração, algo muito grande, é o amor leal que Ruth teve para com Noemi. Ela tinha toda a liberdade de simplesmente falar: tudo bem, eu vou ficar aqui, eu vou continuar na minha terra, eu vou viver minha vida. Mas não, ela foi fiel e leal a Noemi. E quando a gente olha para aquilo que Ruth declarou nesse texto que a gente acabou de ler, é tão vivo aquilo que transbordava do coração de Noemi. Era amor mesmo, puro amor, ao ponto dela dizer: olha, só a morte, Noemi, para me separar de você. Então, a primeira coisa que a gente aprende com a história de Ruth é que ela teve um amor leal e fiel. Então vamos repetir todos juntos? Amor leal e fiel. Que palavra maravilhosa, né? Aqui, que declaração maravilhosa que Ruth declarou para Noemi. E eu creio, irmãos, que foi esse amor leal, esse amor forte, esse amor fiel, que sustentou a Ruth em toda essa trajetória dela. Porque hoje a gente lê a história, e o livro de Ruth, ele é um livro bem curtinho. Depois, se vocês puderem dar uma lidinha, é um livro muito, muito edificante. E o que sustentou, eu creio que o que sustentou todo esse trajeto difícil de Ruth foi o amor leal e fiel que ela teve para com a sua sogra. Então, olhando olhando para esse amor leal e fiel, o que a gente pode trazer para a nossa vida? Como tem sido a minha fidelidade em amar a Deus? Será que o meu amor tem sido fiel e leal a Ele? Será que eu tenho, como mulher, como serva, como cristão, como filhos e filhas do Senhor, será que eu tenho amado o Senhor de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças? Será que eu tenho sido fiel? Até que ponto vai a minha fidelidade ao Senhor? Até o ponto em que está tudo bem, está tudo jóia, a gente está com saúde, a gente está com trabalho, está tudo bonito. Aí eu sou fiel. Mas se eu for ser provado um pouquinho na minha fé, aí eu já não estou 100% fiel. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Na questão do amor leal e fiel? Então eu creio que isso que ela viveu foi o que sustentou ela. E não é diferente conosco, né? Quando aqui a gente viu que ela teve que deixar para trás Moabe e os deuses que ela servia. Para ela foi uma nova aventura. Assim é com a gente, quando a gente entrega a vida para o Senhor Jesus. A gente não vai deixar Moabe para trás, mas a gente deixa o mundo para trás. E todos os deuses que a gente adorava, a gente deixa de adorar. O nosso rumo é outro, o nosso alvo é outro. E a gente precisa aprender com a vida de Ruth a amar a Deus de forma leal e fiel. Porque quando nós amamos a Deus de forma leal e fiel, é isso que vai sustentar uma Ézer de pé.
Então a gente precisa colocar isso na cabeça. O meu amor e a minha fidelidade a Deus é que vai me manter de pé. Amém, irmãos? Ela decidiu edificar, não é o nosso tema? Decidir edificar? Ruth decidiu edificar, apesar das circunstâncias que ela vivia. Foi difícil para ela, não foi? A gente imagina que foi. A gente perde alguém, a gente já fica é tão difícil para nós, né? Imagina ela que teve que passar por tantas perdas, mas mesmo diante das perdas que ela vivenciou, ela decidiu edificar. Agora, e a gente, né? Como é que a gente faz? Diante de alguma perda, diante de alguma frustração, quando Deus responde para nós em algum momento daquilo que nós temos colocado diante dele, quando ele responde não, a gente continua decidindo edificar, ou a gente fala, Senhor, eu acho que eu não quero mais, acho que eu não vou mais ser auxiliadora que o Senhor quer que eu seja, eu não estou mais com vontade de ler a tua palavra, de buscar o Senhor, de me dedicar mais ao Senhor. Porque o nosso amor pelo Senhor vai ser fortalecido à medida que eu conheço Ele. À medida que eu conheço quem Ele é, o caráter dEle, como Ele se comporta, como Ele deseja que eu me comporte, os planos que Ele tem para mim. À medida que eu amo Ele, que eu busco mais a Ele, eu vou ser mais fortalecida. E se eu estou fortalecida, uma Ézer fortalecida, o que acontece com ela? Ela ganha vitórias, não é? Porque guerreira é para guerrear, e a gente sabe que teremos batalhas. Então, se a gente estiver fortalecida no nosso amor pelo Senhor e no amor dele por nós estaremos prontas para desempenhar o nosso papel e para termos vitórias no nome de Jesus. E o mais lindo que Ruth declara aqui é que ela diz que só a morte pode separar ela de Noemi. E quando a gente vai para a palavra, o que a palavra diz? Que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte vai poder nos separar, nada. Nem a morte, nem principados, nem potestades, nem a altura. Nada pode nos separar do amor de Deus. Que amor lindo, maravilhoso, grandioso o Senhor tem por nós. E eu achei muito interessante uma definição de amor leal. Se vocês quiserem anotar, é algo para ficar marcado para nós. A definição de amor leal é aquele que se apega a algo e simplesmente se recusa a largá-lo. Será que a gente tem se apegado assim ao Senhor? Será que o nosso amor tem sido tão leal para com Deus ao ponto de eu me apegar a Ele e não querer largar mais? Independente das circunstâncias, independente da minha história, independente do que eu estou vivendo hoje, do que eu vivi, do que eu ainda vou viver. Será que eu estou disposta a amar o Senhor dessa forma leal e fiel? Quando nós somos fiéis ao nosso amor a Deus, estaremos aptas para edificar tudo aquilo que vier na nossa mão. Olha que coisa maravilhosa, né? Quando nós somos fiéis em relação ao nosso amor para com Deus, é Ele quem vai dar sabedoria para nós, é Ele quem vai nos capacitar para edificar tudo aquilo que Ele colocar na nossa mão. Seja a nossa família, nosso marido, nossos filhos, em todos os níveis de relacionamentos que nós temos. Amém? Então, essa lição, a principal lição que a gente pode extrair da vida de Ruth é isso, é a questão do amor leal e fiel de Ruth para com Noemi. Outra mulher que a gente pode extrair princípios e lições preciosas para nós como mulheres, que também decidiu edificar, mesmo diante das circunstâncias, foi Esther.
Todas conhecem a história de Esther? Vamos abrir lá em Esther capítulo 4. Versículo 16. Esther 4:16 diz assim: Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, e ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Então vamos falar também um pouquinho do panorama, né? De como estava a situação, como era o contexto da história, o que Esther viveu, como que ela foi levada até o palácio, como ela se tornou rainha, como ela foi coroada rainha. E a história de Esther acontece na cidade de Suzã. A cidade de Suzã, ela era governada pelo rei Xerxes, e esse rei, ele não só governava sobre a cidade de Suzã, mas sobre 128 províncias ali ao redor de Suzã. Então ele era um rei poderoso, porém um rei de caráter duvidoso, não era um rei que temia o Senhor, era um rei promíscuo, dado à bebida, dado a festas, e assim era a situação desse rei. Então, como todo rei tem uma rainha, quem governava com o rei, a rainha que estava com o rei Xerxes era a rainha Vasti, e num dado momento o rei Xerxes ele promovia muitas festas, muito banquetes, porque afinal de contas ele era um homem muito poderoso, então ele queria mostrar todo esse poder que ele tinha. Então ele promovia muitas festas, muito banquetes. E num determinado momento em que uma dessas festas estava sendo realizada, ele manda chamar a rainha Vasti. E a rainha Vasti, ela, na verdade, a intenção dele era trazer a rainha para quê? Para mostrar ela para os seus convidados, né? E a rainha Vasti se negou. Ela disse: olha, eu não vou me apresentar. E aí o rei, ele obviamente fica muito bravo, né? E vai tomar conselhos com os conselheiros do rei. E os conselheiros do rei disseram: olha, você vai ter que tomar uma atitude mais firme, porque senão, como é que vai ficar depois cada casa com seus maridos, né? A rainha pensa que ela pode fazer o que ela quer? Não, ela precisa se submeter. Então, o rei baixou um decreto dizendo que, por conta dessa atitude da rainha Vasti, dizendo que cada marido deveria cuidar da sua própria casa, decidir sobre os assuntos da sua própria casa. O marido que deveria dominar. Pois bem, acontece isso e o rei passou um tempo, ele tinha o harém dele, mas ele gostava muito da rainha Vasti. Passou um tempo, ele começou a sentir saudades da rainha Vasti. E aí, novamente, ele vai ter conselhos, né, com os conselheiros do palácio. E os conselheiros dizem para ele: olha, vamos eleger uma nova rainha, né? Vamos coroar uma nova rainha. Então, é enviada uma comitiva pela cidade, pelas províncias, para trazer as donzelas, para que fizessem parte do harém do rei, e para que aquela que o rei se agradasse ia ser coroada rainha. Pois bem, então é nesse contexto que entra a nossa personagem Esther. Esther, ela era uma moça hebreia, os pais dela morreram e ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Então Esther foi conduzida até o palácio para participar desse momento, para ver se seria coroada rainha ou não. Não só ela, mas tantas outras moças também a acompanharam.
Pois bem, então para se apresentar diante do rei, as moças elas tinham que passar por um ritual. Então durante um ano, essas moças elas foram preparadas com tratamento de beleza, com óleos essenciais, com óleos aromáticos. Então tinha todo um ritual de preparação para que quando chegasse no dia de se apresentar ao rei, para o rei escolher quem seria a nova rainha. Pois bem, quando a Esther se apresentou, no dia dela se apresentar, dela se encontrar com o rei, a palavra conta que o rei se agradou dela. E aí ela foi coroada rainha. Nesse inteirinho da história, acontece um episódio de que o Mardoqueu, que era primo da Esther, ele fica sabendo de uma conspiração para matar o rei e tal, e isso chega no ouvido de Esther, chegando no ouvido do rei, o rei providencia lá para que esses homens fossem mortos, e esse fato ficou registrado ali nos anais, né, do rei, nos livros, das crônicas, das informações lá que o rei mandava o seu servo escrever. E aí acontece que um dos oficiais de Xerxes, do rei Xerxes, que era o Amã, ele foi promovido e ele baixou um decreto que todos deveriam se curvar diante dele, né? E aí, Mardoqueu, como sabendo da lei, que não se curvaria diante de ninguém, a não ser só do Deus Criador dos céus e da terra, Mardoqueu se negava a se prostrar diante de Amã. E Amã ficou muito bravo. E aí ficou irado, se sentiu rejeitado e disse: eu vou dar um jeito nessa situação. Aí Amã chega diante do rei, faz uma oferta para o rei dizendo: olha, esse povo judeu, eles se recusam a cumprir uma ordem do rei. Então vamos tomar uma atitude e exterminar com esse povo. Então foi isso o plano de Amã: exterminar com Mardoqueu e com todo o povo judeu. E aí é que entra Esther nessa história. Mardoqueu relata, né, esse plano que Amã tinha para exterminar com o povo. E ele diz para Esther: Esther, quem sabe, porque Mardoqueu, qual foi o pedido de Mardoqueu? Olha, você pode intervir, né? Vai até o rei, conversa com ele, explica o que aconteceu, vê o que você consegue em relação a isso. E ela disse: olha, faz 30 dias, há mais de 30 dias que o rei não me chama à sua presença. E se eu entrar na presença do rei sem ser autorizado, eu vou morrer. A não ser que ele estenda o cetro, né, o cetro do rei. Se ele estender o cetro, ok, eu posso estar na presença dele. Caso contrário, não. Caso contrário, eu vou morrer. E aí Mardoqueu, ele chama Esther à razão e diz: olha, Esther, não pensa que você vai sair ilesa, porque você também faz parte do povo judeu. Será que não foi para esse momento que você foi coroada rainha? Será que não foi para esse momento que você foi coroada para intervir em favor do seu povo? Então a rainha Esther diz para Mardoqueu: olha, então faça o seguinte, eu e minhas servas jejuaremos por 3 dias, então você diga aí para o povo para jejuar juntamente conosco. E aí eu vou entrar na presença do rei. E aí é o que ela declara aqui no texto que a gente leu: eu vou entrar na presença do rei. Se eu morrer, morrerei. Mas se ele estender o cetro, eu vou fazer a minha petição para ele. Então esse é o panorama da história de Esther. E ali ela entrou em jejum, em oração e em favor do seu povo. Então